O ano não começou com muitas novidades no mercado de GPUs, mas começou com novidades no mercado de games. Então, já que a gente não tem muita novidade em GPU, vamos testar as placas que já estavam no mercado nos jogos que não estavam no mercado. Então, vou testar aqui para vocês o The Division 2 na RX 580 e na GTX 1060. Será que elas ainda dão conta de empurrar aí os games em 1080p no Ultra? Sua placa de vídeo está estranha, começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente, seu notebook está superaquecendo e desligando, não liga mais, a sua placa-mãe está com defeito, você precisa procurar um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática, peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. GTX 1060 e RX 580 são algumas das placas mais populares da AMD e da Nvidia da geração passada, ou no caso da AMD, da geração atual. E com os lançamentos aí de 2019, estou atualizando os testes para vocês. Já trouxe os testes aqui em Resident Evil 2 e em Anthem. E agora eu vou trazer o teste para vocês em The Division 2, mas calma, não é em The Division 2 na versão final, nós ainda estamos no beta. Então nós tivemos aí no final de semana o Private Beta, então apenas aí quem recebeu as keys, né, da Ubisoft pôde fazer os testes nos servidores. Então eles estão testando ali um pouco mais de estabilidade do que de fato outras coisas no game como desempenho, mas a gente já consegue ter uma noção aí de como vai ser o desempenho final do game. Para falar a verdade, foi até que estável a experiência em relação a desempenho, não há muito o que reclamar do The Division 2, então é um game que precisa de estabilidade ali nos servidores, já que foi um inferno conseguir fazer os testes, a gente sempre encontrava esse erro delta ou algumas quedas aleatórias no meio dos testes ou mesmo quando estava jogando, então para variar não foi fácil fazer os testes para vocês, mas eu queria trazer um preview de como vai ser o desempenho em The Division 2 e eu já trouxe esse teste aqui para vocês com GTX 1060 e RX 580. Então, quando sair a versão final do game, a gente vai atualizar. Ele tem uma ferramenta de benchmark que não estava disponível no beta, talvez no Open Beta ou talvez só na versão final, o jogo que vai ser lançado nessa data aí que você está vendo, que eu não lembro. Processos eu utilizei a bancada com Ryzen 5 2600, ele está utilizando o Cooler Box, eu não fiz overclock nele e nós estamos utilizando 16 GB de memória DDR4 2400 MHz da Ballistics, também está em estoque. Para a placa-mãe eu estou utilizando uma Taishi X370 da ASRock, estou utilizando um SSD de 240 GB para o sistema operacional e um HD de 2 TB da Western Digital. Para a fonte eu estou utilizando uma Cooler Master GX750, então fonte mais que suficiente para o setup, até exagerada, mas apenas para a nossa bancada, então bom deixar isso bem claro. E a bancada, como eu disse para vocês, ela é aberta, então eu não coloquei dentro do case. Portanto, em relação a temperaturas, considere aí que a gente tem uma diferença do que a gente está testando aqui para o que você vai ter dentro do case com a sua placa de vídeo, com todos os componentes fechados dentro do case. Para os testes eu escolhi ali um checkpoint saindo de uma base e partindo ali para Casa Branca, então é uma longa avenida que a gente passa ali em linha reta, passando por alguns objetos, algumas coisas que acontecem, né, durante esse trajeto e inclusive alguns tiroteios. Por isso eu morri muitas vezes até conseguir chegar na Casa Branca ou até conseguir fazer o trecho completo para o teste. Então vocês vão notar que de vez em quando eu tomo muita bala ali dos inimigos que estão no caminho. É bom observar também que eu não consegui fazer exatamente no mesmo horário. Eu fiz todos durante o dia, mas como não tinha um relógio na mão do cidadão, ou até tinha, mas não mostrava horas, eu não conseguia saber exatamente que horas eram, mas o posicionamento do sol mudava um pouco, porém os elementos estavam sempre ali. Então considere ali uma margem de erro nesses testes, assim como a margem de erro de ser um Open Beta. Eu comecei testando ali pelo preset Ultra, lembrando que tem o preset Ultra e tem o Ultra na mão, onde você consegue subir ainda mais os detalhes, mas fica realmente insano. Então, como eu não notei grandes diferenças visuais em relação ao Ultra e ao que você coloca tudo no máximo, eu preferi utilizar o preset Ultra, que você pode reproduzir na sua casa e parece mais realista para o uso com esse tipo de hardware. Tanto a RX 580 quanto a GTX 1060 saíram melhor em DirectX 12 do que em DirectX 11. Ambas tiveram ganhos de FPS e estabilidade. Porém, a RX 580 obteve um ganho um pouco maior na mudança para DirectX 12. Em DirectX 11, ambas as placas trabalham com uma média próxima aos 50 a 55 FPS
com quedas próximas dos 40 FPS, com a RX 580 à frente por uma margem menor, em torno dos 5 FPS. Então em DirectX 12 a gente tem um desempenho melhor em ambas as placas, mas com a RX 580 a gente consegue chegar próximo do Ultra. Eu diria que até daria para jogar no Ultra se você não se importa com algumas quedas de FPS abaixo dos 60 FPS, mas foi bem estável em ambas as placas. Como vocês viram ali, mesmo a RX 580 que consegue chegar perto da média de 60 FPS em DirectX 12, eu achei que fica muito apertado para quem quer uma média de 60 FPS. Em alguns momentos a gente tem quedas. Então, visando ali uma maior estabilidade e um jogo acima dos 60 FPS, eu baixei um pouco o nível de detalhes para o alto. E no alto eu fiz também o teste em ambas as placas. No preset High, vemos novamente o cenário se repetir, com DirectX 12 apresentando um melhor desempenho do que DirectX 11 e com as mesmas margens. Como aqui o preset exige menos das GPUs, as margens se mantêm acima dos 60 FPS com quedas bem raras abaixo dos 60. Em ambas as placas é possível jogar em DirectX 11 de forma estável e com boa fluidez. A RX 580 fica na frente por cerca de 5 FPS. Ao mudarmos para DirectX 12, novamente o ganho na RX 580 é na casa dos 20 FPS, como ocorreu ali no preset Ultra. Na GTX 1060 também se repete o ganho de 10 FPS se comparado ao DirectX 11 no Ultra. A diferença de desempenho ainda favorece a RX 580, que em DirectX 12 abre cerca de 15 FPS de vantagem sobre a GTX 1060 e já começa a encontrar o limite do setup com quedas de uso de GPU. A diferença entre Ultra e High é no uso de hardware no geral. CPU, GPU e memória RAM têm um uso mais elevado, especialmente em DirectX 12, onde a RX 580 chega a alocar mais de 6 GB e tem um uso menor de RAM, enquanto a GTX 1060, mesmo não atingindo o limite de VRAM, tem um uso maior de memória RAM. DirectX 11 pega mais leve no uso de VRAM, mas ainda assim vemos um uso de VRAM maior no sistema com o GTX 1060. O que a gente vê em ambos os casos é que a engine de The Division 2 utiliza bem o hardware disponível, então a gente tem ali um uso, claro, maior em DirectX 12 de CPU, GPU, VRAM e memória RAM, então a gente vê um aproveitamento melhor do hardware em DirectX 12. Claro que isso exige também e demanda bastante do que você tem disponível. Seria interessante a gente fazer ali um comparativo com 8 GB de memória, de repente, para ver se a gente encontra stuttering ou limitações. O fato é que mesmo chegando perto do limite de VRAM da GTX 1060 e consumindo menos memória RAM no sistema com a RX 580, eu não vi stuttering, então eu não vi prejuízo de desempenho com a GTX 1060 no sistema, considerando que nós temos aqui um sistema com 16 GB de memória. Para falar a verdade, a engine utiliza praticamente todo o hardware que você tem disponível. A gente vê ali em DirectX 12 o uso do Ryzen 5 2600 chegar perto da casa dos 80%, mas se mantendo sempre em média na casa dos 60%. Em momentos que você tem bastante inimigos ali, ele sobe bastante o uso e a gente vê sim uma queda no desempenho das GPUs. Eu fiz ainda um teste com RTX 2060 e GTX 1070 Ti que eu vou trazer para vocês em seguida, mas lá eu também consegui notar que a gente tem mais ou menos o mesmo cenário, tendo 8 GB de VRAM e 6 GB de VRAM. Eu também testei no Threadripper 1950X e na GTX 1080 Ti, o setupzinho que a gente tem montado ali atrás, com 32 GB de memória, e o uso realmente foi bem insano. A gente chegou ali na casa dos 9.5 GB de VRAM, mais de 14 GB de memória RAM e tudo isso em 2.5K no preset Ultra. Então você imagina onde nós podemos chegar se nós colocarmos todos os detalhes manualmente no Ultra. Apesar desse uso bem elevado de hardware, eu acredito que o jogo parece bem otimizado em relação ao desempenho, então a gente tem ali uma fluidez bem bacana para jogar. Eu encontrei inicialmente alguns problemas com os testes ou com a live que eu fiz ali com a RTX 2060, mas depois passando, tirando tudo de manualmente no Ultra para colocar no preset Ultra, tive uma ótima média com a RTX 2060 e também com a GTX 1070 Ti, o que se repete aqui com GTX 1060 e RX 580. Então essas placas ainda vão ser capazes de rodar o jogo com uma boa qualidade e com uma boa estabilidade. Basta saber apenas na versão final como que vai ficar o uso de memória RAM se nós tivermos uma limitação, já que essas placas são comumente combinadas com setups de 8 GB de memória RAM. Novamente eu repito para vocês, ainda é o teste em beta, eu pretendo trazer para vocês o comparativo da versão final do game
E eu quero que vocês deixem aí sugestões para mais testes e comparativos e digam se vocês querem mesmo ver o teste no jogo final em The Division 2. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão, a sua crítica, diga o que você achou do desempenho e diga também se você fez o teste no beta do The Division, qual setup você utilizou, se você chegou a utilizar a GTX 1060 ou RX 580 com um sistema com 8 GB de memória, de repente com um processador mais fraco, e diga se você teve algum prejuízo de desempenho. Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!